Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Thiago Leal, professor e coordenador do curso de refrigeração do Grau Profissionalizante, Unidade Boa Vista, localizado em Recife. Hoje, a gente vai estar falando sobre tipos de aplicações de compressores nessa aula. É muito importante, pessoal, a gente entender um pouco sobre esse assunto. Por quê? Porque diferente e muito obstante daquilo que a gente tem o costume no nosso cotidiano, existem muito mais tipos e aplicações de compressores do que a gente imagina. Na refrigeração, a gente pode encontrar a utilização de quase todos os tipos de compressores possíveis, indo do compressor alternativo ao compressor centrífugo. E essas aplicações elas são bastante interessantes quando a gente vai falar do tipo de equipamento onde esse compressor é aplicado e como é realizada a sua construção, como se caracteriza ou como se classifica a sua construção, quando a gente fala de construção estrutural. Mas a gente não pode falar disso sem antes saber o que é um compressor, tá? O compressor, pessoal, ele é responsável no ciclo básico, na refrigeração, pelo deslocamento volumétrico do fluido refrigerante, aumentando sua pressão e, consequentemente, a sua temperatura. A gente vai encontrar alguns tipos de compressores. Geralmente, a gente está acostumado a ouvir um profissional, quando ele chega na nossa residência, dizer que o motor do nosso refrigerador queimou ou precisa ser substituído. Vamos esclarecer um primeiro ponto nessa nossa aula, tá? Esse componente, ele não é um motor apenas. Ele possui um motor acoplado ou não, como a gente vai ver nas características dos equipamentos que a gente vai estar observando nessa aula. Mas, na linha residencial, a gente vai encontrar compressores herméticos. E o primeiro ponto que a gente vai aprender é que a gente não pode chamar esse componente apenas de motor. Existem outros motores nos componentes nos equipamentos que nós utilizamos, como por exemplo um motor ventilador ou um motor de swing ou outro tipo de motor que pode ocorrer no equipamento, e é incorreto a gente dizer que o compressor ele é só um motor. Ele não é um motor. Dependendo da sua aplicação e da sua construção estrutural, ele pode possuir acoplado a ele um motor elétrico. Vamos para a primeira classificação quanto à construção dos compressores, que é a classificação do tipo de compressores herméticos quanto à sua construção. Como assim hermético, professor? O que quer dizer com compressor hermético? Professor, o compressor hermético ele é um compressor fechado. Tá? Ele é um compressor fechado na sua industrialização, no seu processo de fabricação. Ele é hermeticamente fechado para que não possa ocorrer abertura dele de forma alguma. Após o fechamento por esse cordão de solda uniforme que é realizado na fábrica, essa carcaça que a gente consegue observar aqui, ela passa por vários testes, inclusive testes de ultrassom, testes para verificação de vazamento dessa solda e outros testes. Esses testes nos garantem que esse compressor ele não vai chegar a ter sua carcaça rompida pela pressão que é exercida nas paredes do mesmo. Como assim? Como o compressor ele trabalha com arrasto volumétrico e aumenta a pressão do fluido, as paredes do compressor, dependendo do seu tipo quanto à compressão, ela está o tempo todo pressurizada, ou seja, tem pressão ali. E essa pressão, pessoal, pode, como pressão, causar força contra essas paredes. E essa pressão, dependendo do tipo de compressor e como ele se encontra estruturalmente, pode fazer com que ele venha a romper. Eu sempre conto nas minhas aulas, quando a gente está falando de segurança, um caso que aconteceu em Recife há mais ou menos uns 20 anos atrás, onde um profissional estava fazendo operações no equipamento e ouvia um barulho de vazamento. Aquele velho barulhinho do pneu de bicicleta vazando, e ele foi procurar no equipamento. Verificou que esse vazamento ocorria na unidade condensadora de um pequeno balcão frigorífico, uma câmara, não sei bem ao certo qual tipo de equipamento específico, mas ele verificou que o vazamento estava ocorrendo na unidade condensadora. No primeiro momento, ele não conseguiu localizar esse vazamento visualmente e se aproximou um pouco mais do equipamento. Ao se aproximar, não deu muito tempo. E esse compressor veio a soltar sua tampa na sua cabeça. Ao soltar sua tampa, esse profissional veio a óbito por irresponsabilidade de outro profissional. Não foi ele que tinha feito o recondicionamento do equipamento e ele veio perder sua vida por esse motivo. Então, é risco de vida, pessoal. A gente tem que tomar bastante atenção nesse tipo de operação. Não se pode fazer recuperação de compressores herméticos em campo.
o compressor queimou, ele deve ser substituído. Esse compressor travou, deve ser substituído. Não se pode fazer reoperações, não se deve fazer remanufatura em compressores herméticos. Fechado? Ficamos acordados dessa forma. Vamos seguir. O próximo tipo de compressor, a próxima classificação, são os compressores semi-herméticos. Esses compressores, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, eles nos possibilitam a abertura do compressor, tá? Ele tem um motor ainda acoplado a ele, como a gente pode ver nessa imagem em corte. Se você verificar bem, a gente consegue encontrar aqui os bornes elétricos e o motor elétrico do compressor e aqui a sua parte de compressão. Mecânica de compressão e motor elétrico acoplado. Ele ainda tem o motor elétrico acoplado, mas ele nos possibilita manutenções preventivas e corretivas através da abertura desse compressor. Essa é a diferença em relação ao compressor hermético. Outra coisa bem legal é que o compressor semi-hermético ele nos possibilita uma gama de capacidade muito maior do que compressores herméticos. A gente com compressores semi-herméticos a gente consegue chegar a capacidades muito maiores de potência em relação aos compressores herméticos. Como eu já falei, intervenções são permitidas. Nesse caso, manutenções preventivas e corretivas já são previstas pelos fabricantes, onde determinam torque de parafuso. O que é torque de parafuso, professor? Torque de parafuso nada mais é, pessoal, do que a força aplicada para o fechamento e aperto desses parafusos. E folgas, muitas outras características já são previstas e resguardadas pelos seus fabricantes. Se você não sabe operar ou reoperar esse tipo de componente, procure o fabricante dele, que ele vai lhe oferecer uma assistência técnica especializada nisso. O próximo tipo, como consequência, que a gente já viu o hermético, o semi-hermético, o próximo que sobra é o compressor aberto. Aberto, professor? Como assim compressor aberto? Ele comprime o fluido misturado com a atmosfera e como? Não, não é assim, tá, pessoal? Ele tem uma carcaça, sim, igual aos outros compressores. A diferença dele em relação aos outros compressores é que o compressor aberto, ele não tem o seu motor elétrico acoplado a ele internamente. O motor elétrico para compressores abertos, eles se encontram externos aos compressores, a sua carcaça. São carcaças independentes, não compartilham da mesma carcaça, tá? Esse aqui, pessoal, é um compressor aberto que faz a sua movimentação através de correias e polias, tá? A gente consegue ver uma polia aqui. E o que é que ajuda a gente nisso aqui, pessoal? É que a gente consegue instalar e dispor de uma liberdade para dizer onde é que a gente vai instalar o nosso motor ventilador. O compressor geralmente ele fica na unidade condensadora e esse tipo de compressor ele não é utilizado para demandas domésticas, ele é utilizado para demandas comerciais e industriais, dependendo da sua capacidade, é claro. Logo, a gente precisa que ele seja instalado na unidade condensadora e geralmente longe dos ambientes onde ele vai ser instalado. Para isso, a gente já consegue facilitar onde a gente vai estar instalando o nosso motor ventilador para que a gente tenha um arrasto volumétrico melhor do ar que vai fazer troca de calor na unidade condensadora e no condensador para que a gente tenha lá o processo de condensação realizado no nosso condensador. Um outro tipo de compressor aberto, pessoal, é o que tem sua transmissão ocorrendo por eixo, como a gente pode verificar aqui. Os dois ocupam a mesma base e ocupando a mesma base através de um eixo, a gente consegue ter o funcionamento desse compressor. Professor, qual a desvantagem desse compressor? Se você me pergunta hoje a desvantagem desse compressor, na minha opinião, a maior desvantagem desse compressor é a quantidade de vazamentos que ele vem a ocorrer nos seus selos de vedação. Por que, professor? Por que eu diz isso? Porque, pessoal, a gente tem uma movimentação constante nesses selos quando eles estão quando o compressor está em funcionamento. Esses selos vêm a se desgastar de uma forma muito fácil por causa da incidência de temperatura que a gente tem ali, da pressão, da rotação. E a gente precisa atentar para a periodização da manutenção preventiva nesses compressores. Caso não, a gente vai ter perda de fluido refrigerante. Eu já cheguei, pessoal, a ser testemunha da perda de fluido refrigerante em um equipamento que utilizava compressor aberto, tá?
de 900 kg de fluido refrigerante indo para a atmosfera por falta de manutenção preventiva em selos de vedação mecânica nesses compressores. Então, é muito importante atentar-se à periodização das manutenções preventivas nesse tipo de compressor. A sua maior desvantagem são os vazamentos que ocorrem na sua carcaça. Pessoal, a gente já falou do tipo da classificação dos compressores quanto à sua construção, certo? A gente agora vai estar vendo os tipos de compressores quanto à sua forma de compressão e as suas aplicações. O primeiro compressor que a gente vai estar vendo, pessoal, é o compressor alternativo. Isso mesmo, alternativo. Quem já conhece o funcionamento de um motor de um carro não vai ver muita diferença quanto ao funcionamento desse compressor. Por quê? Porque ele é muito parecido, ele tem a mesma estrutura quase. Onde é que ele é aplicado? Quando a gente fala de refrigeração doméstica, compressores alternativos, eles são utilizados em refrigeradores domésticos, freezer, bebedouros e algumas ilhas ou balcões frigoríficos de pequena capacidade. Onde é que a gente vai encontrar mais compressor alternativo? Quando a gente vai falar da aplicação comercial em câmaras frigoríficas e industrial também. Por que isso, professor? Porque geralmente se utiliza compressores alternativos para essas demandas. Geralmente se utiliza compressores alternativos para essa demanda, pessoal, porque o arrasto volumétrico de fluido desse compressor ele é alto, ele tem uma taxa alta de arrasto volumétrico, o que possibilita a maior produção de frio, vamos dizer assim, tá? Por tempo, quando esse compressor está em funcionamento, a gente tem uma eficiência talvez um pouco maior que alguns outros tipos de compressor, tá? Para ficar bem claro o funcionamento, a gente vai ver uma animaçãozinha que mostra como esse compressor funciona. E a gente vai conseguir ver aqui, ó, a admissão do fluido, a sua compressão e o seu descarregamento, que a gente chama de sucção, tá? Compressão e descarga. O fluido é succionado pela linha de sucção, onde ele vai entrar no compressor, câmara de compressão, e ser comprimido e descarregado para o sistema novamente, e o ciclo vai se repetir muitas e muitas vezes quantas for necessário. O próximo compressor que a gente vai ver, pessoal, é o compressor rotativo. Rotativo, professor? É um compressor rotativo, pessoal. O compressor rotativo, ele pode ser de duas formas quando a gente fala da aplicação de climatização ou refrigeração doméstica. Ele pode ser de êmbolo ou de paleta. Geralmente, você vai encontrar no mercado compressores rotativos de êmbolo, por causa da sua eficiência, seu baixo nível de ruído, a corrente de trabalho desse compressor e muitos outros benefícios e até também alguns contras, tá? Nem tudo é pró para qualquer tipo de compressor ou de qualquer tipo de equipamento, se a gente vai falar tendo liberdade. Os compressores rotativos, pessoal, geralmente são utilizados em condicionadores de ar do tipo janela. Eu ainda acrescento, muitos splits vêm instalados com condicionadores de ar. Muitos splits vêm instalados com compressores do tipo alternativo de êmbolo. Êmbolo está muito confuso isso, professor. Vamos ver aqui como é que funciona um. Vai ficar mais fácil, tá? Ó, deixa eu celebrar a animação. O motor elétrico desse compressor, o eixo rotacionando e aqui embaixo, ó, é onde está ocorrendo a sucção e descarga do fluido. Sucção, compressão e descarga. O motor elétrico funcionando aqui, tá? Ó, a gente consegue acompanhar a setinha azul, é onde o fluido está sendo succionado, a compressão ocorre do outro lado da câmara, ó, sucção, compressão e descarregamento. Sucção, compressão e descarregamento. Isso através de um êmbolo que faz a movimentação rotacionando internamente ao compressor. Vamos ver agora quanto ao descarregamento desse compressor, tá, pessoal? Ó, o fluido foi succionado, comprimido e está sendo descarregado. Câmara de descarregamento e tubo de descarga. Assim funciona um compressor rotativo de êmbolo, como a gente pode ver nessa animação. O próximo compressor
Ele é considerado meio que o famosinho. Como assim, Thiago? Ficou só até engraçado. Por que famosinho? Esse compressor, pessoal, ele é utilizado em várias aplicações. A gente vai conseguir encontrar ele em ar-condicionado do tipo Split System, da linha residencial. A gente vai encontrar esse tipo de compressor ainda em ar-condicionado do tipo Split System, da linha comercial, como splitões inverter. A gente vai encontrar esse tipo de compressor em equipamentos VRF que trabalham com velocidade variável, com a tecnologia embargada muito elevada. E a gente vai encontrar esse compressor, pessoal, em resfriadores de líquido de alta capacidade, equipamentos que têm ali 130 TR de capacidade, 150 TR. Professor, o que é TR? TR, pessoal, é tonelada de refrigeração. Uma tonelada de refrigeração equivale a 12.000 BTUs. Ah, professor, então isso quer dizer que se um compressor ele tem 25 TRs, ele equivale a 25 equivale como capacidade a 25 equipamentos de 12.000 BTUs? Sim, como capacidade, ele equivale, como comparatividade de capacidade, ele equivale a 25 equipamentos de 12.000 BTUs. Esse compressor, pessoal, ele consegue chegar a ter uma capacidade muito alta comparado a outros tipos de compressores. Falando disso, de compressores herméticos, tá? Geralmente a gente não vai encontrar no mercado compressores em scroll com outro tipo de construção, a não ser a construção hermética. Você pode achar? Pode, mas vai ser muito difícil encontrar compressores scroll do tipo semi-hermético ou do tipo aberto. Vamos entender um pouquinho como é que ele funciona. O compressor scroll, ele é composto por dois caracóis, um caracol fixo e o outro caracol móvel, que faz a movimentação circular, e nessa movimentação circular promove a sucção, compressão e descarregamento do fluido. Vamos ver como é que ele funciona na prática. Como compressor hermético, como um bom compressor hermético que é, ele tem um motor elétrico acoplado internamente no seu funcionamento. Tendo o motor elétrico acoplado internamente no seu funcionamento, vamos ver agora como funciona a função dos caracóis, fixo e móvel, dentro do compressor para que ocorra sucção, compressão e descarregamento. Preste atenção nesse ponto aqui, tá, pessoal? Sucção do compressor ocorrendo, o compressor acabou de entrar em operação. Ó, compressão através da movimentação rotacional dos caracóis móveis e fixos, tá? E descarregamento no centro. Esse compressor, geralmente, você vai encontrar ele, na verdade, não geralmente, sempre você vai encontrar ele com sucção na lateral e descarregamento na parte superior, também na lateral dele. Isso possibilita com que a gente consiga ter uma maior eficiência desse compressor. Geralmente, vamos encontrar também esses compressores com o artifício de ter uma válvula de retenção na sua descarga. O que é que isso faz, professor? Quando o equipamento está parado, ele assegura que eu não tenho retorno de fluido para o compressor, tá? Vendo aqui, ó, como funciona mais ou menos o eixo de rotação desse compressor. Esse eixo de rotação, ele é ligado diretamente ao nosso motor elétrico para fazer o funcionamento desse compressor e ele ter rendimento do jeito que ele tem que ter. Tá, pessoal? O próximo compressor que a gente vai verificar é um compressor que geralmente a gente não encontra em aplicações domésticas. A aplicação dele é comercial e industrial, que é o compressor parafuso, duplo parafuso e triplo parafuso. Tá? A gente vai encontrar esses dois tipos de compressor de parafuso. Eu nunca vi um tetraparafuso. Eu nunca vi, nunca ouvi falar também. Pode ter. Tecnologia ela é infinita. Pode ser que um dia tenha. Mas assim, eles geralmente são utilizados em resfriadores de líquido de altas capacidades. Como assim? Um compressor parafuso duplo rotor, ele pode ter, pessoal, 80 TRs. Você tem noção do que é isso? Equivale a 80 equipamentos de 12.000 BTUs em apenas um compressor. A produção de BTU por hora desse equipamento ela é monstruosa. Então, é muito difícil a gente encontrar isso aqui em equipamentos da linha doméstica, porque um equipamento de 12.000 BTUs consegue atender muito bem um quarto, uma sala, um ambiente a ser climatizado, no máximo 5 TRs, que é um equipamento que equivale a um equipamento de 60.000 BTUs,
a gente consegue ter ali naquela aplicação doméstica e comercial da linha baixa, da linha leve, para atender ambientes grandes. Então, se você tem uma central de ar-condicionado, se você tem um resfriador de líquido, que a gente consegue chamar de chiller, você já possivelmente vai ter nesse equipamento um compressor parafuso. Por quê? Por causa do seu controle de capacidade, que é muito eficiente. Eu não preciso ter diminuição da rotação do motor para poder controlar a capacidade desse compressor. Apenas pela jogada de válvulas, eu consigo fazer que um controle de capacidade chamado slide valve, dependendo do compressor, é claro, tá? Isso é o mais comum. Ele se movimenta, faz com que esse êmbolo se movimente e a gente limite o quanto de compressão eu vou ter nesse compressor, modulando assim sua capacidade. Em alguns equipamentos, essas capacidades podem estar em 40%, 70% e 100% de sua capacidade total, pela movimentação do slide valve ou do seu controle de capacidade, que faz um jogo ali com óleo lubrificante para poder fazer esse controle de capacidade, que é algo muito interessante. Pessoal, eu queria trazer ele aqui para vocês para ficar o gostinho, porque, como vocês sabem, a aplicação do nosso curso ela vai para refrigeração doméstica. E falando de equipamentos, do refrigerador doméstico, que a gente chama de geladeira, assim, usualmente, até o split de 2.000 BTUs. Então, o meu intuito de trazer esse compressor aqui para essa apresentação, para essa aula, é deixar o gostinho de você ir pesquisar sobre compressores, parafusos, suas aplicações e suas capacidades possíveis, como que ele funciona. Eu vou te mostrar aqui, mas eu quero lhe incentivar a você procurar um pouco mais sobre esse tipo de compressor. Além desses compressores, pessoal, que eu estou mostrando aqui para vocês, existem muitos outros tipos de compressores que a gente utiliza na refrigeração. Compressores centrífugos. Cara, tem muita coisa importante que a gente tem que aprender. A refrigeração não se reduz apenas a esse mundo que a gente está vendo no nosso cotidiano. Tem chiller de absorção que não utiliza compressor. Não utiliza compressor, professor? Não, não utiliza. O sistema é feito por algumas bombas de vácuo e utiliza dois fluidos, um secundário e outro fluido principal e, cara, a refrigeração é muito extensa. Então, eu queria deixar e plantar essa sementinha aqui no pensamento de vocês para que vocês pudessem procurar mais desse tipo de conhecimento. Mas antes disso, eu queria mostrar o funcionamento do compressor parafuso para vocês. Tá? Ó, sucção. O descarregamento ele ocorre quando os dois fusos, o fuso macho e o fuso fêmea, se encontram, tá? E quando eles se encontram, eles conseguem comprimir o fluido. Vocês conseguem ver aqui, ó, sucção, compressão, e aqui a gente tem o descarregamento através da câmara de descarga para esse compressor, tá? Tem a separação do óleo, que fica alojado, podemos dizer assim, ele fica armazenado, estocado no cárter desse compressor para que o compressor possa ter uma lubrificação suficiente. Pois estamos falando de um equipamento que tem uma rotação bastante elevada, tá? Não se difere em nada de outros compressores quanto a princípio de compressão. Como assim, professor, quanto a princípio de compressão? Todo compressor, como a gente viu até agora, ele vai ter uma sucção, uma compressão e um descarregamento. Exceto alguns tipos de compressores que trabalham com deslocamento negativo, enfim, é outro assunto. Mas eu quero deixar aqui essa mentinha para vocês. Eu quero que vocês tenham comigo o compromisso aí, nesse momento, de ir atrás de mais conhecimento. Esse vídeo está sendo gravado, pessoal, num momento muito difícil para a nossa sociedade moderna no geral. Nós estamos passando por um cenário pandêmico nesse momento. E tem muita gente que está em casa, que não pode sair de casa, porque quarentena foi decretada quase que no mundo todo e a gente tá perto do pico maior do surto aqui no nosso país. Então, aproveita esse tempo para se capacitar, não só o nosso curso, mas muitas outras plataformas estão aí, pessoal, para que você possa aproveitar esse tempo para capacitação. Oportunidades virão depois desse tempo e nós precisamos estar preparados para essas oportunidades. Eu deixo essa singela mensagem, gostaria de plantar essa sementinha no coração de cada um que está aqui tendo a oportunidade de espectar essa aula. Nossa aula fica por aqui, pessoal, e eu espero ver vocês em outros vídeos.